Queria começar renovando nossa gratidão a esta casa, Centro Regeneração, que nos acolhe. Queremos saudar a presença do seu presidente, Dr. Walter, nosso amigo incondicional, e que tem oferecido ao Instituto excelentes condições para que ele possa se organizar, que ele possa se manter, para que ele possa perenizar os seus trabalhos. Nós expressamos aqui de público nossa imensa gratidão ao nosso amigo, a esta casa espírita que nos acolhe, para que possamos juntos continuar o nosso trabalho. Aliás, estávamos combinando ainda há pouco, porque o Regeneração vai começar, já no ano que vem, um trabalho de atendimento a pessoas com problemas de saúde. Então nós vamos acoplar o trabalho que ele vai fazer com a questão dos estudos, das pesquisas do nosso Instituto. Então vamos colocar o nosso pessoal para fazer o acompanhamento dos pacientes que vão ser tratados. Vamos marcar nas suas fichas, como cientificamente se faz, né? Vai ser um laboratório, de tal maneira que vamos marcar qual é a posição do paciente no início do tratamento. E depois, de tempos em tempos, vamos verificar com os recursos médicos que melhoria aconteceu e como é que isso realmente mostra que esses métodos espíritas de cura podem, de maneira efetiva, funcionar. Vai ser uma contribuição dessa parceria, né, Dr. Walter? Essa parceria que vamos fazer entre a Regeneração e o nosso Instituto, que tem tudo a ver com os propósitos da Regeneração e com a proposta de trabalho, estudo e pesquisa do Instituto Cultura Espírita do Brasil. Também queremos mostrar aos irmãos que chegou a nova tiragem do livro do Dr. Jorge Andréa, né? Veja lá, lindo livro, né? Do outro lado da matéria, Enigma da Vida. Este é um livro de um homem de 100 anos de idade, uma legenda do movimento espírita do mundo, um cientista pioneiro na medicina do futuro. O Dr. Jorge Andréa, que nos deixou fisicamente este ano, mas que está aqui conosco, todas as nossas reuniões, continua sendo o nosso presidente de honra, né? O livro do Dr. Jorge Andréa está aí. É um livro único, um livro absolutamente excepcional para todos aqueles que se interessam sobre a estrutura do ser humano, né? A sua organização, a proposta de evolução, né? A questão da mediunidade e tantas outras questões ligadas à intimidade da matéria e à relação da matéria com a questão espiritual. É um trabalho único, invulgar. Nós recomendamos, já chegou a nova tiragem, queremos agradecer ao nosso irmão Del Rey, um companheiro espírita do movimento do Espírito Santo, de Vitória. Nosso irmão Del Rey nos antecipou os recursos que nós precisávamos para que o livro pudesse ser impresso agora, ficasse já à disposição, não só como um excelente trabalho, né, mas pode ser um magnífico presente de Natal, pode ser um magnífico presente de Ano Novo. Nós queremos recomendar a todos. E aqueles que estiverem interessados podem entrar em contato com o ICEB diretamente por telefone. Nossos telefones aqui é 21, né? 22 24 1060. Repetindo, 22 24 1060. Ou ainda 22 24 0736. Também é possível fazer a aquisição através do Instituto de Cultura Espírita do BR, @gmail.com, né? Então estamos aí à disposição, aguardando, né? Já muitas encomendas, mas não podíamos deixar de apresentar isso aqui a todos os nossos irmãos. Também queria registrar, nós avisamos a muitos irmãos e companheiros no Brasil inteiro a respeito do encerramento do ano letivo do Instituto, e nós recebemos, não só dos expositores que estão, né? Mas de muitas pessoas, de muitas entidades, de todo o Brasil, da Amazônia, Rio Grande do Sul,
né? Passando pelo Centro-Oeste, pelo Nordeste, enfim, do Brasil inteiro, recebemos, eu tenho anotado aqui, pelo menos 60, são 60 anos de aniversário, pelo menos 60 expressões que recebi hoje de cumprimentos pelo nosso encerramento do ano letivo. Nós queremos expressar a todos esses também nosso respeito, nossa gratidão pela atenção que deram e dão ao Instituto, que graças aos nossos companheiros, através da TV ICEB, o Marcelo e a Regina, nós estamos no mundo inteiro apresentando o nosso trabalho. Então, tudo isso são ganhos, né, que vão sendo feitos gradativamente, com os esforços e as dificuldades naturais, mas graças a Deus estamos avançando, né? Vamos então apresentar aqui o nosso encerramento desse ano. Vamos dividir a nossa fala aqui rapidamente, nessa abertura, né, que estamos fazendo. Vamos falar da retrospectiva deste ano e das coisas que já aconteceram. Também vamos falar de uma perspectiva, o que vem aí para frente, que também já está planejado. O nosso instituto faz um planejamento de trabalho de 3 anos, né? É uma visão organizacional da nossa estrutura pedagógica, né? A cada 3 anos nós fechamos um ciclo de estudos e pesquisas. 2017 está encerrando um ciclo. 2018 vai começar um ciclo novo, né? Vai ser 2018, 19 e 20, são 3 anos cada vez. Vamos falar isso para vocês daqui a pouco, o que vem por aí. E o encerramento e, finalmente, o bolo que ninguém é de ferro, né? Vamos ter daqui a pouco. Vamos lá. Retrospectiva, as atividades didáticas nesse planejamento, né? 2015, 2017, o tema fundamental foi o tema da saúde, né? Então nós trabalhamos com, nós temos 4 disciplinas, como vocês sabem, né? A doutrina espírita, a filosofia espírita, a ciência espírita e a religião espírita, são as 4 disciplinas, né? Na questão da saúde integral, nós trabalhamos no primeiro semestre a medicina da alma, isso foi 2015, né? 2015. A medicina da alma, a doutrina espírita e a educação e saúde no segundo semestre. Na parte de filosofia espírita, trabalhamos o ser integral no primeiro semestre, saúde e plenitude no segundo semestre. Na ciência espírita, trabalhamos a conexão saúde e a saúde integral. Finalmente, na religião espírita, trabalhamos a ciência e o divino e o despertar da consciência. Já em 2016, o tema agora estava ligado à sociedade, à convivencialidade. Já era uma visão que ultrapassava meramente a pessoa e estudava os seus relacionamentos. Então, na doutrina espírita, trabalhamos no primeiro semestre o primado da consciência e no segundo semestre a sociedade neurocientífica. Na filosofia espírita, trabalhamos o cérebro global e a sociedade harmônica no segundo semestre. Na ciência espírita, veio a arte de curar no primeiro semestre e a saúde social no segundo semestre. Na religião espírita, trabalhamos a arte de viver, a questão dos conflitos, né? E a era do espírito, como é que a gente transita, né? Da matéria, que tem dominado tantas coisas, para uma outra leitura em função do espírito. Isso aconteceu em 2015, 2016. Neste ano 2017, estamos encerrando, nós já saímos daquela saúde da pessoa, da saúde do grupo, e agora vamos para o universo, a saúde planetária, né? A questão da sustentabilidade desses processos. E, inevitavelmente, nós chegamos nas leis morais, né? Que são as leis que regem essas relações sob o ponto de vista das transcendências. No primeiro semestre, nós estudamos, em doutrina espírita, o mundo sustentável. E no segundo semestre, a gestão do mundo novo. Na filosofia espírita, trabalhamos a ética do cuidado no primeiro semestre e o ethos mundial no segundo semestre. Na ciência espírita, a saúde planetária
no primeiro semestre, e a transição planetária no segundo. Na religião espírita, o foco ficou com a teia da vida, aquele entrelaçamento, né? E no primeiro semestre, e o futuro de Deus, né? Que leitura é essa que nós estamos fazendo no segundo semestre? Então o ano começou com aquela aula inaugural maravilhosa que nos foi oferecida pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, né? Um grande adepto de Dr. Jorge Andréa, né? E que veio aqui prazerosamente, nos trouxe uma tarde magnífica. Tivemos também uma mesa redonda no primeiro semestre, em busca da saúde planetária. E no segundo semestre, a mesa redonda, construindo o mundo de regeneração. Também aconteceram seminários este ano. A Fisiologia das Paixões, dada pelo nosso querido Marcelo Nazaré. A questão da ansiedade, como AVC, segundo André Luiz. O doutor Rubim, que nos apresentou esse trabalho. E a doutora Luzia Matias nos apresentou Vida, Saúde e Doença, né? Atividades didáticas apresentadas além das aulas. Essa mesa redonda, que foi a síntese do primeiro semestre, em busca da saúde planetária, ela trabalhou na questão do mundo sustentável, foi o nosso querido amigo, o Dr. Ivan Tawil. As aulas versaram sobre a sociedade de consumo, a lei de conservação, tempo de cidadania, com a lei da liberdade, e a questão da economia solidária, que aí é um estudo espírita da lei do trabalho. A doutora Rosa absorveu as atividades ligadas à saúde planetária, trabalhou o mistério da vida, né? A questão do DNA e da inteligência com uma perspectiva ecológica. E, finalmente, essa pegada ecológica tão importante, né? Para uma saúde global. Na teia da vida, o nosso amigo Marcelo Shoa nos brindou com estudos maravilhosos, as conexões ocultas, a questão do viver em rede, reconstruindo a realidade. O Marcelo tem essa interessante característica, ele é um técnico, né, profundo, um engenheiro que está sempre aqui conosco, mas tem um sentimento, né, muito claro colocado. É raro, né, reunir esses dois lados do cérebro, né, trabalhando ao mesmo tempo e magnificamente, como ele sempre fez para nós. Nossa gratidão, nossa homenagem ao companheiro. Estamos sabendo que o nosso Marcelo vai ser transferido. O ano que vem ele não estará conosco aqui, né? Ele e Regina vão estar com atividades profissionais em São Paulo. Vão nos dar um suporte, um apoio, mas nós vamos treinar, inclusive, o nosso pessoal, e nós vamos ter contatos, mas que não serão tão frequentes como atualmente. Saímos perdendo, mas sabemos que é benefício deles, ficamos satisfeitos. Na questão da ética do cuidado, essa atividade ficou com o nosso muito querido professor Zé Carlos Leal, que é uma sumidade que todos reconhecemos, né? Ele trabalhou essa visão histórica, né? O cuidar, como é que isso apareceu? O surgimento do cuidar. Ele nos fez um trabalho lindo sobre os terapeutas de Alexandria, que era aquele primórdio do cristianismo, né? O cuidador, né? Veio lá do Egito, né? Muito bom. E, finalmente, uma abordagem sobre Francisco de Assis, aquele cuidado necessário, né? É muito mais do que meramente cuidar de uma ferida, né? Mas é cuidar do outro num aspecto, digamos assim, sobressubstancial. Muito bom. O nosso querido Marcelo Nazaré, a Fisiologia das Paixões, e tivemos durante todo o tempo esse curso magnífico do Dr. Cláudio Conte, né? Cura e Quântica 2, conforme todos sabem, isso vai se transformar num livro, né? Que já está em curso, está caminhando. Vai ser realmente uma novidade extraordinária, essa abordagem que o Cláudio Conte oferece é linda, né? E ela nos deixa assim muito felizes pela oportunidade da gente, de alguma sorte, poder patrocinar esse trabalho que vale a pena, realmente vale a pena. No segundo semestre,
nós trabalhamos na construção do mundo de regeneração, né? Então, o nosso Cláudio Conte continuou com o trabalho dele, de cura e quântica, graças a Deus envolveu o ano inteiro, né? A saúde, o futuro, Dr. Rubim, né? Ele trabalhou a saúde, a mente, o corpo, a ponte ciência, a religião e o ciclo da vida. É muito mais do que aquele ciclo meramente circadiano, né? A gestação do mundo novo, com o Brandão, nosso querido amigo, o consumo e consciência, a biodiversidade, as novas energias. O nosso Saruí, que está aqui conosco, agradecemos a presença também, trabalhando o ethos, né, com a sua formação. Ele trabalhou a ética evolucionária, a ecologia profunda e terminou com aquele ponto de mutação. Realmente um trabalho de alto padrão, de alto nível. Ficamos aqui muito agradecidos. Isso, nosso Cerqueira, é pertencente ao universo, a comunidade da vida e a responsabilidade universal, como sempre apresentando aquelas pesquisas profundamente calcadas na literatura, sobretudo Allan Kardec e André Luiz. Muito bom, trabalho que nos enriqueceu bastante. O Brandão também fez o nosso trabalho sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade, que nós sabemos que é um livro bastante complexo, né? E que exige uma reflexão assim, em separado. Foi o que o Brandão ofereceu ao longo do tempo para todos nós. O nosso muito querido Dr. José Henrique Rubim trabalhou em profundidade o pensamento de Joana de Ângeles, do Jung e do Dr. Jorge André. Ele conseguiu fazer uma integração, né, desses pensamentos, e realmente contribuiu profundamente para com todos nós. A doutora Luzia, como sempre, com aquele seu jeito tão especial, né, estudou esse livro Vida, Desafios e Soluções, da Joana, né, onde nós todos pudemos participar, debater alegremente, né, mas também muitas vezes sendo chamados a refletir com muita maturidade a respeito dos ensinos. Nosso querido Silvio Portugal, que está aqui conosco, né? Ele continuou com aquele curso básico de doutrina espírita e mediunidade, preparando, né, os estudiosos do futuro, né? E, na verdade, ele desenvolve uma metodologia muito especial para que as pessoas possam, digamos assim, aprender com mais rapidez os conceitos fundamentais da doutrina espírita. Isso é um trabalho que ele desenvolve há muitos anos com o Instituto, né? E vem fazendo isso com muita maturidade, né? Embora não haja uma grande quantidade de alunos, mas a questão é a qualidade do trabalho que se consegue fazer. Por isso aqui a nossa gratidão de público ao nosso companheiro, que também é membro do nosso conselho, né? E vai continuar conosco, se Deus quiser. Doutor Silvio, muito obrigado. E ainda o nosso curso de Esperanto básico. Nosso querido Altamiro Rocha também está lá atrás conosco, que venceu uma dificuldade orgânica, física aí, séria, né? Mas permaneceu. O Esperanto é uma das... Nós vemos assim o Esperanto muito próximo da doutrina espírita, né? A filosofia do Esperanto, eles chamam de romaranismo. Uma tradução seria o humanitarismo, né? Então, o Esperanto ele é uma língua neutra, internacional, simples, fácil. Nós aprendemos com muita facilidade. Tem pouquíssimas regras, 16, não há exceções. É muito claro, o substantivo é muito claro, o adjetivo é muito claro, os verbos são muito claros, enfim, tudo é muito claro. Muito fácil de montar. 95% das raízes das palavras de Esperanto são greco-latinas, portanto, nós nos aproximamos rapidamente delas, né? As outras são eslavas e de outras direções. Mas o Esperanto ele vem avançando. Hoje, há mais de 3 milhões de pessoas no mundo que falam Esperanto. Já é uma das 200 maiores línguas do mundo, né? Importante isso. E ela vem crescendo. O Esperanto é uma língua da era da regeneração. Veja, quando você faz uma assembleia da ONU, existem 7 idiomas, né, que são oficiais. É um horror, porque tem mais de 200 idiomas rodando por aí. Então você tem que traduzir aquela coisa, é uma fortuna que se gasta. E como diz os italianos, traduttore e traditore, né? Dizer, o tradutor é um traidor, né? É complicado.
Há palavras em certos idiomas que não existem em outros, né? E é muito complicado, é um custo elevadíssimo, um tempo, reuniões que você podia fazer em 10 minutos, você leva 1 hora, você tem que traduzir, nós mesmo participamos disso algumas vezes. Então, o Esperanto tem a ver com essa era da regeneração, com esse tempo novo, né? Por isso o Instituto Cultura Espírita agradece muito ao Altamiro pelo seu trabalho, porque isso é da nossa crença, né? E nós achamos que vamos continuar, vamos perseverar, porque isso faz parte da construção da era da regeneração. Nós acreditamos nisso. Nossa gratidão ao companheiro que venceu muitas dificuldades e continua conosco aqui. Graças a Deus. Outra coisa importante do nosso instituto é a nossa revista. Vocês têm aí, nós colocamos a capa da revista de janeiro a outubro, já saiu a de novembro também, né? Não houve tempo de colocar ainda. E já está em conclusão a de dezembro. Essa revista Cultura Espírita, interessante, né? Nós que rodamos pelo Brasil e em outros países, existem grupos de estudos da revista Cultura Espírita. Os grupos se reúnem para estudar o que está ali. Os artigos do Conte, né, são particularmente estudados e acessados na revista, discutidos, debatidos, né? Os trabalhos da Nádia, nós temos uma equipe especial, né, pequena, né? É a Nádia, a Tereza e a Glória, né? E que trabalham muito para que a nossa revista possa sair com qualidade. É a revista do Instituto, né? É qualidade. E realmente ela vem preenchendo os requisitos. Para nós é um desafio todo mês conseguir arranjar condições de fazer essa revista, trazer artigo de articulista de nível do Brasil inteiro e de fora do Brasil, né? Estudar, analisar, pesquisar, é um trabalho grande. Mas isso tem tudo a ver com o Instituto, nós não queremos abrir mão disso. Isso leva o nosso ensino, nosso estudo ao mundo, né? Como disse, há muitos grupos de estudo no Brasil e fora do Brasil que se reúnem para estudar a revista Cultura Espírita. Nossa responsabilidade, portanto, é grande e nós pretendemos que isso se mantenha desde já. Mantemos a nossa gratidão à Nádia, à Tereza, à Glória. Também a Rede Social do Bem. A revista é distribuída pela Rede Social do Bem, o antigo Clube de Arte do Lar Fabiano de Cristo. Inclusive por isso é que nós mantemos na revista sempre uma página dedicada ao Lar Fabiano de Cristo, como gratidão. Porque graças a eles é que nós mandamos essa revista para o mundo. São os associados do Clube de Arte, né? Da Rede Social do Bem, que se denomina hoje. Eles pagam uma mensalidade e recebem um brinde todo mês. Com o brinde eles recebem a revista, né? Isso aí vai para o Brasil e para o mundo. Vamos rezar para que essa parceria, né, possa permanecer e o Clube de Arte, a Rede Social do Bem, possa crescer, se desenvolver e continuar levando a nossa mensagem para a humanidade. Aí, Deus quiser. Também nós fomos chamados para representar o Instituto, o Medinesp 2017, que foi um trabalho gigantesco, importantíssimo, talvez a maior reunião do pessoal especializado nessa área de saúde de todos os tempos no mundo. Realizou-se aqui no Rio Centro e eles reservaram um horário para homenagear o Dr. Jorge Andréa. Aliás, o Dr. Jorge Andréa seria o patrono dessa reunião. Uma semana antes da desencarnação, ele chegou a acertar as questões da ida dele lá e etc. No entanto, ele retornou antes do tempo. Então nós fomos convidados a fazer uma apresentação, obviamente muito modesta, mas trouxemos aqui a fala do Dr. Jorge André que nós apresentamos lá. Naturalmente nós contamos, quando nós falamos da vida dele, né? A história dele, a vida dele como militar, a questão da família dele, né? O médico, o pesquisador, o cientista, o expositor, o reconhecimento que ele tem no mundo inteiro. Nós fizemos uma fala dessas coisas. Contamos alguns causos, né, que o pessoal achou interessante, né? Ele era muito especial. Mas também trouxemos uma fala, né? Ver se a gente consegue ouvir essa fala agora aqui. Não sabemos o nosso tempo de vida terrena, mas sei que nada do que vivemos terá sentido
se não tocarmos o coração dos nossos companheiros de jornada. Basta termos a palavra que conforta, acompanhada de assuntos produtivos, ao lado do olhar que afirma e demonstra os valores ventilados. Neste mecanismo, os sentimentos mais nobres se vão mostrando, onde o amor bem intencionado assume a lembrança da estrutura psicológica do ser. Tudo isso dá finalidade à vida, a fim de mostrar-nos intensa, verdadeira e pura ao navegar no conteúdo dos fatos científicos com os fortes coloridos da doutrina espírita. Abraços fraternos, Jorge Andréa. Julho de 2013. Muito bem. Vamos falar um pouco agora do que vem aí para frente, né? A perspectiva 2018. Como dissemos, nós trabalhamos aqui por triênios, né? Então, planejamento 2018-2020 e a questão da nossa base de dados. Queria dizer o seguinte, que nós, graças ao Dr. Walter, que nos cedeu, ampliou o espaço que nos oferece aqui, nós já conseguimos trazer para cá grande parte do nosso acervo, das coisas importantes. Inclusive, vocês podem olhar ali, já aparece lá escrito Instituto Cultura Espírita, né? Ainda tem algumas caixas, daqui a pouco elas vão desaparecer. Ainda hoje conversamos lá e vamos acertar um espaçozinho, que é para colocar o restante que vamos trazer de fora. Vamos trabalhar agora, vocês já sabem que nós não vamos ter atividade nem em janeiro, nem em fevereiro. No primeiro domingo de março, nós retomamos com a nossa aula inaugural. Primeiro sábado de março, com a aula inaugural que vai ser dada pelo Cosme Massi. Cosme Massi é uma das maiores autoridades hoje na doutrina espírita, né? Ele desenvolve e trabalha aquele Kardecpedia, né? Vocês se conhecem, é um Google das obras de Kardec, é maravilhoso. Pesquisa ali, vale a pena ver. Dr. Cosme Massi, ele é físico, né? E ele é filósofo, formado em física e filosofia. Ele é pós-doutor em física e filosofia. Pra vocês terem uma ideia, foi ele que orientou a tese de doutorado do nosso Zé Raul Teixeira. Então, é realmente um companheiro de alto padrão, simples, humilde, como é normal que seja, né? E ele aceitou nosso convite e virá aqui fazer a abertura do nosso ano letivo, que certamente vai começar assim, muito bom, né? Então, nossa perspectiva começa em março com essa aula inaugural, né? E vamos ver o que nós programamos. Veja, vida e conduta espírita. A nossa grande preocupação, a Amélia colocou isso para nós. Na medida em que nós estudamos, como é que isso se aplica à nossa vida? Que o Espiritismo, ele é prático. Não é para a gente ficar fazendo meramente cogitações teóricas. Essas são importantes e necessárias. Mas como é que a gente arregaça as mangas e começa a se colocar como um trabalhador efetivo da nova era? A Amélia colocou isso para nós, discutimos bastante essas questões. Enfim, em 2018, vamos trabalhar o homem consigo mesmo. É a temática, né? É o autoconhecimento. Em 2019, vamos voltar para a questão da convivencialidade. Já falamos anteriormente, mas agora com uma nova abordagem. E no 2020, vamos trabalhar a questão ambiental, a sustentabilidade, né? Veja, o ano que vem, 2018, na doutrina espírita, que é uma das nossas disciplinas, no primeiro semestre nós vamos trabalhar com essa coisa que vai da matéria cósmica primitiva à vida na Terra. Como é que a gente saiu disso e chegou à vida, né? No segundo semestre vamos trabalhar das consequências da certeza na vida futura. O que isso implica para nós? Você acredita realmente? Você tem certeza que vai continuar vivendo? Em que isso muda a sua vida hoje? É uma questão importante. Na parte de filosofia espírita,
vamos trabalhar vida, a visão filosófica que vai da antiguidade da doutrina espírita. A gente já encontra esses conceitos lá nos egípcios, lá nos hindus, né? Lá nos gregos. Isso vai avançando e hoje nós temos a nossa visão de vida. E a doutrina espírita se coloca nisso de maneira extraordinária. No segundo semestre vamos trabalhar com a ideia da evolução da visão, da ética e da moral. Ou seja, não é apenas ter uma evolução da concepção da vida, mas é preciso, ao lado disso, ver como é que fica a evolução ética e moral, na medida que você conhece a ideia de vida. Na parte de ciência espírita, vamos trabalhar o perispírito e a biologia atual. Nós sabemos de muitos estudos e pesquisas ligados a isso no primeiro semestre. E no segundo semestre, esse campo, essa visão do campo das células, né? Quais são as emanações dela? E o que significa isso? Emanações do campo, né? É muito essa leitura de campo, né? Que é muito necessária na compreensão atual. Na parte de religião espírita, vamos trabalhar destruição, construção e vida. Faz parte lá das leis morais, né? E no segundo semestre, vida e a lei de amor, justiça e caridade. Assim nós vamos encerrar o ano de 2018. Daqui a pouco vamos detalhar um pouco mais isso. 2019, onde vamos estudar a humanidade, né? A convivencialidade. No primeiro semestre, virá a vida e o comportamento humano sob a ótica da doutrina espírita. No segundo semestre, a vida, mudança de padrão, né? Uma nova sociedade. O que significa isso? A parte de filosofia espírita, a vida além da vida. E aí vem uma pergunta fundamental: o que eu faço com a minha reencarnação? Não é? E depois vem no segundo semestre a vida em rede. À medida que você começa a perceber que essas coisas estão interconectadas, quais são as consequências? Na parte de ciência espírita, vamos trabalhar os fenômenos da vida. Fenômenos que passam pela química, pela biologia e pelas transcendências todas, né? No segundo semestre, a reconexão ao meio natural. Porque muitas vezes nós, pelo menos mentalmente, nos desligamos disso, né? Na parte de religião espírita, no primeiro semestre, vamos ver a lei de progresso e uma nova vida social. Qual é a ideia de progresso? Adianta você fazer como nós temos hoje, problemas da inteligência sabiamente resolvidos, mas olha a convivência como é que está. A tragédia, a miséria, as doenças, né? O investimento brutal em coisas que destroem, investimento muito pequeno em saúde, educação, na humanidade toda, né? Então, é uma lei do progresso e uma nova vida social. No segundo semestre, a vida do dia a dia e o exercício da nossa divindade. Não está dito, obrigado, não está dito nos textos sagrados que nós somos deuses? O que eu faço com a minha divindade? Como é que eu exercito isso? Claro que, obviamente, nós não temos uma divindade nota 10. Nem vamos ter isso, né? Mesmo que seja 0,0 alguma coisa, o que eu faço com esse 0, alguma coisa? Eu já tenho um olharzinho melhor, um pensamento melhor, um sorriso melhor, um gesto melhor. O que eu faço com a minha divindade? Em 2020, vamos trabalhar o ambiente e a sustentabilidade. No primeiro semestre, na doutrina espírita, as fontes da vida, e no segundo semestre, a visão do desenvolvimento sustentável e a hipótese Gaia, que tem sido cada vez mais estudada e entendida e estendida, e ela é muito relevante para nós, que somos aprendizes da doutrina espírita. Na questão da filosofia espírita, a vida, o que nós fazemos quando nos percebemos parte da natureza? Ou seja, nós somos seres da natureza, não somos a parte da natureza. O que a gente faz na hora que você compreende isso? Qual é a sua relação com o restante da natureza? Já que o que você fizer vai te afetar, inevitavelmente. No segundo semestre, vamos estudar relações sociais que decorrem dessa centralidade ecológica. Agora, você está vendo um todo do qual você faz parte, um todo que você afeta e que te afeta. Como é que ficam as relações?
É uma questão importante para a filosofia espírita. Na parte da ciência espírita, agora vamos ver a vida como sistema. E é muito esse conceito moderno dessas conexões, uma coisa que alimenta a outra, que produz a outra, que produz a outra, e que volta e começa de novo, em ciclos que vão se desenvolvendo cada vez mais e afetando uns aos outros. A vida como sistema. No segundo semestre, essa construção da era da regeneração. Se construindo isso, como é que se faz? Como é que a gente vai fazer? Ciência espírita. Como construir isso em termos de economia, de finanças, né? Em termos de relações de todos os tipos entre as pessoas, entre os grupos, entre as nações. Construindo a era da regeneração. E na parte de religião espírita, vamos trabalhar no primeiro semestre o nível ético e no segundo semestre saúde e moralidade. A gente hoje, a nossa cultura mostra que a questão da ética não está muito ligada às conquistas da inteligência humana. Mas nesse novo tempo, na visão espírita, não há conquista efetiva que seja excludente. Ou seja, você não pode conquistar só alguma coisa em termos de cultura, em termos de conhecimento, né? Também tem que ter relação. Isso aumenta a tua responsabilidade. Essa visão do ser vibratório, o ser que é a antena, ao mesmo tempo receptora e distribuidora, essa visão muda profundamente a nossa relação com o nosso mundo. Então, trabalhando agora 2018, que é o ano que vem, entrando agora num detalhamento maior disso aí, né? Então, 3 aulas em abril, maio e junho, primeiro semestre, na doutrina espírita, cuja temática fundamental é essa, da matéria cósmica primitiva à vida na Terra. Então, o primeiro tempo, primeira aula, vai se denominar Criação e Vida. A segunda aula, em maio, Destinação Evolutiva da Vida Humana. A evolução é para quê? E, finalmente, vamos trabalhar os problemas da vida que implicam no nascimento, no crescimento, na doença, na velhice e na morte. Na parte de filosofia espírita, cuja temática vai girar em torno da vida, a visão filosófica desde a antiguidade à doutrina espírita. Então, primeiro, naturalmente, a visão histórica desse significado da vida. O que era isso para os gregos, para os romanos, para os egípcios? Né? O que era isso no tempo de Jesus? O que era isso nos primórdios do cristianismo, na Idade Média, na Idade Moderna? O que é isso? Né? A visão histórica. Um segundo momento, a segunda aula em maio, a nossa convivência com o gigante da alma. Né? Então há um estudo sobre o gigante da alma. Como é que a gente convive com o egoísmo? Como é que a gente convive com o medo? Como é que a gente convive com o amor? Gigante da alma, alguns deles. Ao lado disso, na terceira aula sobre esse tema, o além e a sobrevivência do ser, que é um estudo muito interessante que Leon Denis coloca, e é um grande desafio para a gente estudar isso. Na parte de ciência espírita, que vai trabalhar o perispírito e a biologia atual. Como é que é isso? Como nós todos somos inteligentes. O que a gente faz com a nossa inteligência? O que a gente faz com a nossa mediunidade? Esse é um ponto básico, né? Na questão da religião espírita, vamos trabalhar o tema fundamental é destruição, construção e vida. Então, a lei da destruição, naturalmente, é a primeira aula, a necessidade da renovação. A segunda é sobre a lei da reprodução, que é o dar e o receber. E a terceira é a lei da conservação, é o desfrute dos bens que existem. Vamos apresentar em julho aquelas pesquisas que nós chamamos a fronteira do conhecimento. E o primeiro trabalho vai ser a Gênese, do capítulo 6 ao capítulo 11. Trabalho exatamente dentro da visão, é a criação. Muito importante isso. Na filosofia espírita, em cima dessa linha, né, na fronteira do conhecimento, vamos ter a grande batalha da reforma íntima, porque é uma batalha. Né? Os hindus já falavam, tem um texto sagrado dos hindus chamado Bhagavad Gita, que narra uma batalha. Então, fulano saiu acompanhado de um mentor,
Ele viu uma batalha de um lado e do outro, uma batalha terrível, encarniçada. Meu Deus do céu! Depois ele descobriu que aquela batalha estava acontecendo dentro dele. Eram algumas pessoas, algumas coisas muito íntimas, o seu egoísmo, a sua vaidade, o seu orgulho, e do outro lado a vontade de acabar com isso, a vontade de diminuir isso. É a canção, Bhagavad Gita, a canção do mestre. Ou seja, é uma guerra que acontece dentro de nós, nesse esforço tremendo de renovação interior. É a grande batalha da reforma íntima, que vai ser objeto do nosso estudo na fronteira do conhecimento. Vamos colocar no terceiro sábado essa pesquisa. Será a medicina das vibrações a medicina do futuro? Isso envolve homeopatia, envolve passes, radiações, e vai por aí afora. E, finalmente, vamos trabalhar um nome ímpar na questão educacional espírita, Eurípides Barçanufo, né? Um discípulo dileto dos conceitos fundamentais da pedagogia da fraternidade, que vem lá de Pestalozzi. Ele construiu na vida dele, naquela época, um colégio espírita, um colégio full-time, horário integral, com toda aquela metodologia pestalozziana, um homem de coragem, que enfrentou, além disso era um médium fantástico, enfrentou dificuldades incríveis, e vale a pena estudar a vida dele. No segundo semestre vamos trabalhar em doutrina espírita as consequências da certeza na vida futura. As 3 aulas. A primeira, a consequência do fato de que a lei de Deus está na nossa consciência. O que significa isso? Como é que a gente desperta a nossa consciência para que a gente entenda que a lei de Deus está em nós, no nosso sumo, na nossa essência? Quais são as consequências disso? Tem a ver com aquele vós sois deuses, né? Reconhecer isso. Depois a segunda aula será a caridade, como alavanca da reforma íntima. Como é que você faz isso? Aquele sentido da caridade, que é a palavra-chave da doutrina espírita, né? Fora da caridade não há salvação. Essa visão salvífica da caridade, como é que ela é dentro de nós? Aqueles conceitos da questão 886, da benevolência, da indulgência, do perdão, como é que é isso dentro de nós? E, finalmente, a última aula dessa doutrina espírita do segundo semestre são os valores da minha vida. Valor é um conceito filosófico, é escolha. Eu escolho a honestidade, eu escolho o respeito, eu escolho a tolerância, escolha. Então, eu posso escolher muitas coisas, mas eu faço essas escolhas. E essas escolhas são os faróis da minha vida, norteiam a minha vida. Então, vamos trabalhar essa questão do poder que isso tem quando eu escolho a honestidade, o respeito, a tolerância, o poder disso na minha vida. Já na parte de filosofia espírita, no segundo semestre, vamos trabalhar a evolução da visão da ética e da moral. Então, vamos trabalhar o que os budistas, os hinduístas, os islamistas, os cristianistas, os cristãos e o espiritismo pensam a respeito disso. Valores e visão do mundo. Não só esses, mas também esses, né? A segunda aula vai trabalhar sobre a ética espírita agora no dia a dia. Né? Como é que você vive no sinal, no trânsito, dentro da sua casa, coisas assim. E, finalmente, qual é o conceito do que é uma vida feliz? Qual é a normatização disso? O que caracteriza? E como é que eu busco viver feliz ainda no mundo de provas e expiações? A outra disciplina é a ciência espírita, que no segundo semestre vai trabalhar em torno das emanações do campo celular. Vamos falar um pouco sobre a questão de ondas e estados alterados de consciência. Há muitos estudos sobre isso interessantíssimos. A segunda aula vai trabalhar a neuroplasticidade e hábitos mentais. Ou seja, o que eu faço com a minha mediunidade? Né? Já perguntamos lá, o que eu faço com a minha divindade, o que eu faço com a minha reencarnação, a outra é, o que eu faço com a minha mediunidade, que nós todos a temos. E terminamos com a visão dos métodos espíritas de cura. Como disse com o Dr. Walter, nós vamos fazer um trabalho de ano inteiro de estudo, de pesquisas, para finalizar como é que essa coisa está funcionando. Né?
em Vida e a Lei de Amor, Justiça e Caridade, que é a religião espírita, no segundo semestre, vamos trabalhar. Sejamos egoístas, amando-nos uns aos outros. Porque é interessante, a lei é essa, né? Amar um ao outro. Quando nós amamos um ao outro, nós crescemos. É uma espécie de egoísmo, né? Ou seja, se eu fizer isso com a intenção meramente de crescer, aí não vale. Mas se eu fizer isso com uma rotina de vida, eu trabalho muito na lei da igualdade. O outro item, a outra aula será sobre o altruísmo. É a minha relação com o outro. O egoísmo, eu estou centrado em mim. No altruísmo, eu estou centrado no outro. O que significa isso? Aquela visão franciscana, né? E, obviamente, nós caímos na terceira aula, encerrando com essa visão fantástica de Francisco de Assis e o amor que ele nos coloca de maneira absolutamente extraordinária. Mas não só ele. Há toda uma tessitura dessa questão do amor, com exemplos maravilhosos que nós colocamos aqui, indo desde Francisco de Assis a chegar até um outro Francisco, Cândido Xavier, né? Dentro da nossa doutrina. Como é que é essa coisa do amor? Também pensamos em fazer seminários associados à valorização da vida, né? Em junho, julho, agosto, setembro e outubro. De certa maneira, é isso aí que a gente está pensando fazer, né? Dentro dessa atividade de estudos. Estamos desenvolvendo, já começando a desenvolver um projeto que nós chamamos de Luiz Lemos, nosso companheiro, que está sempre aqui conosco. Hoje não está. Mas o Luiz Lemos, ele vem das origens. O pai dele é um dos pioneiros do Instituto. Ele era menino ainda, acompanhava o pai, junto do Julinho da Amorim e todo aquele trabalhador. Ele vem desse tempo. Ele guarda isso na memória e sempre coloca para nós. Ele é um grande trabalhador, sobretudo da questão da divulgação, da questão da educação, né? Inclusive, aquele trabalho sobre Eurípides Pazanu foi ele que sugeriu, e nós absorvemos com muita tranquilidade. Chamamos esse projeto de rearrumação do Instituto, que tem a ver com pegar lá desde os primórdios e atualizar, chamamos de Luiz Lemos, em homenagem ao nosso querido companheiro, que não está hoje aqui. Vamos ter que digitalizar uma montanha de material que nós temos aí. Nós recebemos do nosso Antônio Lucena, que era considerado o maior biógrafo do movimento espírita, mais de 5.000 entrevistas que ele fez estão aí conosco, tá? Nós temos fitas, vídeos, coisas fantásticas, que obviamente é um material que com o tempo ele se desgasta, se estraga. Vamos digitalizar. Vamos trabalhar muito esse centro de memória. Aliás, vocês já podem ver lá escrito centro de memória, né? No local lá, né? A nossa biblioteca, nós temos alguma dificuldade, uma biblioteca importante, porque nós temos livros maravilhosos que ninguém tem. Livros raros, e alguns outros nem tanto, né? Temos que fazer um estudo dessa biblioteca, uma atualização, uma adequação, e já até conversei com o seu Walter, vai nos ceder um espaçozinho para a gente colocar esses livros lá na medida das possibilidades. Vai ser viável. Hoje tudo está guardado numa empresa aí fora, paga-se um aluguel mensal, isso vai se deteriorando, porque o livro não é para ficar guardado, né? O livro é para ficar disponível, mas nós vamos conseguir isso, se Deus quiser, já no próximo ano. Vamos ver se, de repente, na abertura do ano letivo, quem sabe se já está pronto, né? Tem a questão da videoteca, da audioteca. Lembrando que a nossa biblioteca se chama Zilda Alvarenga, uma grande trabalhadora da nossa casa. Durante anos e anos, ela apresentava estudos de André Luiz aqui no Instituto. Vocês lembram da dona Zilda, desencarnada há algum tempo, né? O marido dela, Coronel Alvarenga, foi vice-presidente do Instituto muitos anos. Também dirigiu a Rádio Rio de Janeiro muito tempo, trabalhadores de alto nível. Então, em homenagem ao casal e especialmente a ela, nossa biblioteca se chama Zilda Alvarenga. Então, a videoteca, a audioteca, a fototeca e as biografias, isso tudo é um material que vai criar uma base de dados. Porque a gente hoje vai pensar nisso mesmo, disponibilizar essas coisas na rede, para que as pessoas possam acessar. Agora, isso dá trabalho, né? Isso aí tem algum custo, mas a gente vai trabalhar nisso. É uma proposta necessária de nós enfrentarmos no nosso instituto e faz parte da nossa tarefa. É a divulgação da doutrina, né? É isso. Então, meus irmãos, agradeço muito pela atenção, né? Desejamos todos muita paz a todos.